Boa noite, gente! Vamos dar início a mais uma live da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed na versão virtual. O nosso evento é para Unimed, Doces Guimarães, Biscoitos Orquídea, o Café Três Corações e o Barra Shopping Sul. Antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos escutando na versão podcast. A audiência está crescendo a cada semana, muito obrigado mesmo a todos vocês. Também vem crescendo a audiência nas lives que são postadas lá no nosso canal no YouTube. Então depois dá uma passadinha lá, já se inscreve no canal também. Ambos no Spotify e no YouTube é Maratona Internacional de Porto Alegre. É só procurar. Também além do Spotify tem qualquer agregador de podcast, no Google Podcasts, etc. Vamos lembrar também que já está acontecendo a maratona virtual, né? A maratona virtual começou no domingo, último domingo, dia 8, e vai até o dia 8 de dezembro. Então, se tu ainda não fez a tua inscrição, pode passar no site www.sportif.com.br e fazer a tua inscrição para participar. Tem bastante gente já enviando seu resultado, tá bem bacana lá mesmo. Beleza? Agora sim, vamos chamar, ele já está nos olhando aqui. É o Emerson Zerben, o nosso convidado da live de hoje. Vamos chamar o Emerson. Vale lembrar que o Emerson foi o campeão na São Silvestre de 1997, derrotando o Poltergar. Boa noite, aí, Emerson. Paulinho, tudo bem? Boa noite a você. Boa noite a todo o pessoal que nos acompanha aí. Como é que tá? Cadê seu pai? Não tá junto aí, não? Não veio, tá no grupo de risco, ele tá em casa, sozinho. Legal. Tem que se beleza? Cuidar, que bom. Tem que se cuidar mesmo, beleza. Eu tô até um pouco nervoso, porque a gente conversa bastante, eu e o Emerson, em conversas informais, e sempre tem bastante papo, a gente sempre consegue conversar bastante, então aqui eu acho que vai ser difícil que a gente consiga englobar tudo em uma hora só de live, mas tudo bem, vamos tentar, né, Emerson? Vamos lá, vamos falar. História, né? Não falta, né? História não falta. Vamos começar então da tua origem. Como é que tu começou? Como é que a corrida entrou na tua vida lá? Entrou na infância? Como é que foi? Bom, Paulinho, eu na minha infância, eu sou ali da região sudoeste do Paraná. Meus pais são gaúchos, né? Como a maioria das pessoas daquela região. Eu sou a primeira geração que nasceu no Paraná, de agricultores. Meu pai já trabalhava na cidade, ele é eletricista, mas a minha mãe tinha eu e a minha mãe, eu ainda criança, a gente tinha umas funções agrícolas ali. Eu era leiteiro, na verdade, né, na minha infância. E eu gostava de bola, de futebol, essas coisas todas. Mas lá ali no sudoeste do Paraná, a terra roxa, ela quando chove, ela gruda no pneu da bicicleta. Então, eu usava para entregar leite de bicicleta, quando chovia não dava, eu tinha que ir de cavalo. Numa dessas idas de cavalo para entregar leite, com aquelas malas de garupa, aquela coisa toda, quando eu fui desencilhar o cavalo, o meu irmão cutucou no ouvido do cavalo, o animal deu aquele pialo, e eu perdi um polegar. Eu não tenho o polegar esquerdo, foi um acidente, não sei se dá para ver, eu não tenho, né? Isso foi um acidente por volta de 10 anos que eu tinha. Isso impactou totalmente a minha vida, porque eu parei de fazer atividade com bola e fiquei sem fazer esporte nenhum. Na verdade, eu estava quase começando a fumar já nessa idade, porque é a moda na época, né? Embora possa parecer uma coisa absurda hoje uma criança, mas a gente começou a despertar interesse nisso. Aí uma tarde de sábado eu fui fazer uma entrega de legumes na cidade, que a gente vendia essas coisas também, tinha horta para venda, e eu vi acontecendo uma corrida de rua, chegando uma corrida de rua. A minha cidade ela fica na divisa com a Argentina. E ali tem uma corrida, às vezes eles fazem, tem ano que faz, tem ano que não faz, ela larga da pracinha de Santo Antônio do Sudoeste, vai até San Antônio na Argentina e volta para o Brasil. E eu vi o pessoal chegando, eu fiquei assim, foi paixão à primeira vista com aquela corrida, eu achei fantástico aquilo, e eu falei, o ano que vem eu vou correr. Daí fiquei um ano, né, com aquilo de correr no outro ano e tal, no outro ano chegou, passou um ano, aí eu fui corri mais ou menos uns 1.500 metros, não aguentei, porque eu corri junto com os primeiros, né, eu tinha 12 anos, uns 12 anos, 12, 13 anos, e aí não aguentei, parei, fiquei esperando eles voltar da Argentina, mais uma vez eu achei aquilo formidável, e aí treinei mais um ano de novo. Daí no ano de 88, já era outro ano, passei um ano sem nenhuma corrida, nada. Aí eu fui de novo participar dessa competição e aí eles fizeram uma que vinha da Argentina para o Brasil. Daí sim eu já ganhei essa prova tal, e a partir dali o
meu treinador na época, aí eu passei a ter um treinador, que era um professor de educação física, que fez faculdade em Passo Fundo, inclusive. Aí ele passou a me levar para as corridas da região e tal. E aí no ano de 88 foi o ano que eu comecei a correr mesmo. E aí acabei depois indo para Londrina, integrar uma equipe realmente de atletismo. Morei um ano, com 15 anos, né? Eu saí de casa dos meus pais, fui morar em Londrina. E lá que eu realmente consegui olhar o que era o atletismo, consegui dimensionar o que era isso, né? Sim. E aí, em Londrina, eu morei um pouco menos de 2 anos, daí fui campeão brasileiro de juvenil, e aí vim para o estado de São Paulo, onde estava começando o embrião da equipe que depois veio a ser a Funilense, depois veio a ser a BMF, virou a B3, e depois acabou, né? Hoje, sim, o que era um braço dessa equipe, que é a Orcamp, ainda está aí. Mas foi esse primórdio aí, começou desse jeito, com um acidente, vamos dizer, de trabalho, né? E eu não podendo mais fazer atividade com bola. Gostava muito de jogar futebol. Nós morávamos na região agrícola, na região de Linha, né, a Linha Tarumã, que é divisa com a Argentina, inclusive. Então a gente fazia bastante racha de futebol com os amigos da Argentina lá. E muito claro que quanto melhor você joga, né, mais na frente você atua, né? Os melhores são os centroavantes. E eu era goleiro, então dali para trás era reserva. Um pouco pior, eu ia virar reserva. Então o começo foi... Pode falar. Não, um pouquinho mais eu ia ser reserva, né? Eu acho que é porque eu era dono da bola, então eu conseguia jogar. Mas voltando lá para a tua infância, tem uma história que eu acho muito bacana que vai, depois nós vamos entrar nela lá no final da nossa história, que tu fez um esquema para medir percurso com uma bicicleta. Eu acho essa história genial. Eu queria que tu contasse para nós quantos anos tu tinha e como é que foi essa tua engenhoca que tu fez para medir os percursos que tu treinava. Então, isso foi em 88, né? Aí 88 foi o ano, eu sou de 73, então foi o ano que eu ia completar 15 anos, tinha 14 anos. E eu comecei a participar das corridas de rua da região e comecei a ter intercâmbio com outros corredores. Aí começou aquele negócio de saber quantos quilômetros se corre por dia. Até então eu corria muito da minha cabeça. Assim, eu era um guri, como se fala no sul, né, um piá, como se fala no Paraná, de fazenda mesmo. Né? Eu sou de uma cidade bem pequena e eu morava no interior dessa cidade. Eu não morava nem na região urbana, né? Então, mas o meu pai é eletricista, então na minha casa sempre tinha esses rádios antigos para mexer, aparelho de solda, ferramenta, eu sempre gostei de mexer com isso. Aí começou a ter essa necessidade de marcar as distâncias onde eu treinava, eu não tinha como marcar. Aí eu peguei uma calculadora velha, que já não se usava mais, assim, funcionava, mas a gente estava meio de lado lá. Eu abri essa calculadora e eu soldei um fio lá no terminal onde você dá o igual, né, o mais um que seja. Eu soldei 2 fiozinhos ali, puxei para fora fiz uma aberturazinha, fechei a calculadora de volta, e aí eu coloquei essa calculadora numa caixinha de isopor, prendi no guidão da bicicleta. Esses fios eu desci pelo garfo e coloquei numa daquelas chaves de campainha, de contato. Uhum. E coloquei uma régua entre os raios da bicicleta. Então, cada vez que o pneu dava uma volta, era um contato. Daí foi só medir, né, quanto que dava uma volta inteira do pneu da bicicleta e colocar lá, tipo, 1,71, acho que é 1,72 mais 1,72. E aí saía andando, só ficava tomando conta para que a régua funcionasse certinho. E aí eu conseguia marcar as distâncias que eu estava treinando. E aí que eu consegui ter as primeiras distâncias, foi desse jeito aí, uma engenhoca. Ninguém entendia porque o colono estava com a calculadora na bicicleta. Né? tu fez um Jones Counter, que é o marcador de distância das provas, que ele é analógico, né? Tu fez um Jones Counter digital já, em 88. Eu fiz ele exatamente, digital. Não tinha a menor ideia disso tudo. Mas funcionava, eu reproduzi isso várias vezes depois, aí, quando eu precisava. Aí, hoje você acha, né, as coisas pela internet. Sim. Um aparelho desse hoje é 50 pila, aí é barato, mas na época não tinha, né? Não tinha meio de medir, né? O carro nunca foi preciso, né? A moto também nunca teve precisão, né? A precisão que a gente precisa que tenha, não tem.
Então, começou aí. O Johnny's Counter digital, essa é muito bom. Emerson, mas tem uma história boa também no início da tua carreira, antes de tudo. Como é que foi a tua primeira prova de 5 mil metros no estado do Paraná? Se não me engano, foi em Foz ou Medianeira, ali perto? Foi a tua primeira prova de 5 mil? Então, essa competição, ela foi marcante, foi fundamental, né? Eu tive vários momentos da minha carreira de atleta que teve aqueles acontecimentos que vieram a mudar muita coisa depois, né? Então, e essa competição foi uma delas. Essa competição chamava-se Jogos da Juventude. É uma competição no formato de jogos, então lá tinha futebol, vôlei, natação, todas as modalidades, tinha corrida. E o meu treinador, ele foi na prefeitura um dia, tinha o convite lá, ele falou, Emerson, vai ter uma corrida aqui em Foz de 5 mil metros nesses jogos, dá pra gente ir. Vai ter os jogos, né, Santo Antônio do Sudoeste foi com, acho que era futsal e handball que tinha, o handball era muito forte na época lá na cidade, e dá pra gente ir no atletismo, que tem 5 quilômetros para correr. Daí eu fui, né, Foz do Iguaçu era perto ali, aí fomos, ficamos no alojamento da Itaipu, que foi uma coisa muito marcante para mim na época, tinha acabado de inaugurar Itaipu em 88, ainda tinha alojamento, a abertura foi bem embaixo da garganta, foi uma coisa assim noturna, com luzes, foi uma coisa inesquecível mesmo, embora faça muito tempo, né? Uhum. E, bom, a competição acabou acontecendo em Medianeira, porque Foz não tinha pista, então nós íamos até Medianeira, que é relativamente perto. E, bom, eu e meu treinador chegamos na pista e ficamos vendo, né, o pessoal correr e tal, sem entender muita coisa do que estava acontecendo. E a nossa grande dúvida era se os 5 mil metros, né, se ele ia correr na pista, se ia largar da pista e ia para a rua, se tinha subida, se não tinha. Nós nunca tínhamos visto uma competição de pista. E aí, lógico, ele, muito esperto, mandou que eu fosse perguntar, né, pro pessoal lá, para que lado que era. E uma outra coisa que chamou muito a nossa atenção foi a prova dos 800 metros, que estava acontecendo naquele momento. O 800 metros se correu em formato de classificatórias, de semifinais. Então, assim, os meninos corriam num dia para classificar para correr no outro. Porque tinha muito atleta. Então, o critério, se não me engano, era classificavam os 2 ou os 3 primeiros da série. Acho que os 3 primeiros da série classificariam para o dia seguinte. E a gente percebeu que os primeiros colocados, eles chegavam na reta final, eles soltavam, né? Eles deixavam os outros passar. Hoje a gente sabe que eles faziam isso para se preservar, para não cansar tanto e se classificar do mesmo jeito. Mas a gente não entendia isso. Bom, aí eu fui lá na tenda que não é da diretoria de prova, né? Na pista se chama a Secretaria da Competição. Fui perguntar, né? Se os 5 mil metros corria tudo ali, se ele dava a volta, para que lado que era. E aí a pessoa que estava lá me explicou com muita paciência para que lado que corria, que era tudo ali, que largava de um lado, era 5 mil metros, 12 voltas, mais meia, papapá, explicou. E aí eu perguntei do 800, né, por que os caras estão deixando o outro passar na frente, né? Aí acho que ele encheu o saco, falou assim, é porque hoje não vale nada, o que vale é amanhã. Só que esse cara, ele era o Martinho, é o Martinho que estava lá, Martinho Nobre dos Santos, que era presidente da Federação Paranaense de Atletismo na época. Para quem não conhece, o Martinho é uma pessoa que é conhecido por ser extremamente rígido, né? Um cara meio tipo tolerância zero, assim, com pergunta imbecil, idiota, né? Mas eu acho que ele estava meio no começo da carreira, aí eu falei, esse fazendeiro aí, você colou, né? Eu vou responder, porque senão... Aí ele respondeu, aí eu cheguei pro meu treinador e falei, olha, corre tudo aqui mesmo, larga desse lado, chega do outro. Eu achei absurdo dar tanta volta na pista, podia ir pra rua, era tão fácil, né? Tão rápido, mas vai ser tudo aqui mesmo, e larga desse lado aqui, chega lá tal, e na verdade o que vale é amanhã, hoje só tá classificando só. Eu falei, então vamos ter que correr para classificar hoje, para correr amanhã? Eu falei, hoje só para classificar, que vale amanhã. Aí entrei para correr, corri relativamente fácil, foi meu primeiro 5 mil de pista, fiz 16:30, se não me engano, e assim, ganhei a prova com muita facilidade. No final eu até controlava, assim, para não deixar eu falei, não vou ganhar aqui para, né, queria ganhar também aquela série, porque eu não sabia se no outro dia eu ia ter chance de ganhar.
Aí terminou a prova, na verdade, eu virei pro segundo e perguntei que hora que seria a final do outro dia, né? O cara não me respondeu, nunca mais falou comigo. E o detalhe, né? Esse rapaz, ele é filho do Oswaldo de Jesus, né? Que foi o grande corredor aí. Sim. Que, na verdade, o Oswaldo e o Gentil eram uns daqueles que iam na minha cidade correr, que eu via correr. E esse garoto era filho deles, né? De um deles, do Oswaldo, no caso. O Everaldo de Jesus. E ele ficou, não sei, nunca mais falei com ele, não sei o que aconteceu. De fato, ele não me respondeu. Não sei se ele achou, se ele estava cansado, se ele não me escutou, ou se ele achou que foi, de certa forma, alguma arrogância minha. Não foi, de maneira alguma, eu realmente não sabia, né? Não tinha noção do que estava... Mas essa corrida aí, esse evento, ele mudou a minha trajetória, porque... nesse dia aí eu me tornei conhecido, né, pelas principais equipes do estado do Paraná e fui convidado para integrar várias equipes, acabei aceitando e fechando com Londrina, né, devido a algumas circunstâncias. E nesse dia também, devido a esse dia, o Martinho me indicou para receber uma bolsa do governo do estado de meio salário mínimo, chamava Frutos da Terra o nome do projeto. E esse Frutos da Terra, essa bolsa de meio salário mínimo que eu recebi no ano de 89, ele foi fundamental para mim, porque embora 89 fosse aquele ano da hiperinflação do governo Sarney, né, quem não lembra, ótimo, né, quem não lembra, melhor ainda, quem não lembra, porque foi muito, muito difícil, né, teve mês lá que a inflação bateu perto dos 90% ao mês, né, quem não viveu isso não tem ideia da loucura que era esse negócio. E esse meio salário mínimo ele não dava para quase nada, né? Que às vezes até atrasava um pouquinho para receber, mas mesmo assim foi importante, porque daí em Londrina eu consegui também uma ajuda de custo, e aí eu me mantive em Londrina por quase 2 anos, né? Pagando pensionato, a alimentação a prefeitura dava, mas você sempre tem outras despesas, né? E assim eu consegui dar esse início da minha carreira, que se não fosse, né, essa bolsa seria bastante difícil, talvez não rolasse, e também essa ida para Londrina, que foi ali que eu me tornei conhecido. Até então eu só corria as provas ali no sudoeste do Paraná e no oeste de Santa Catarina, né, ia até Maravilha, aquela região ali eu até corria. Sim. Mas mais que isso não ia, a gente não tinha essa visão. Na verdade, a gente não tinha essa percepção de que nós estávamos ali muito perto de ser o melhor do estado do Paraná. Então, não tinha essa noção, não sabia. Sim. Né? E não ficaria sabendo, não fosse se essa competição ter acontecido ali. Se ela fosse em uma cidade mais distante, nós não iríamos, né? Porque nós não ia acreditar que ia ganhar, nem sonhava, né? Então, por sorte, ela foi ali perto e naquele ano eu participei. E foi muita sorte, porque... Na vida a gente tem que ter, eu nunca reclamo das coisas que deram errado na minha vida, porque eu tive muita sorte. Você vê que nesse ano de 88, nessa época aí, eu comecei depois foi para os Jogos Escolares do Estado do Paraná, daí sim a gente já tinha uma ideia que poderia ser campeão, e fui campeão escolar. E aí o que aconteceu? Nós conhecemos alguns treinadores, os caras deram uns conselhos lá pro meu treinador, falaram, bota esse moleque aí, esse piá, né, bota esse piá para correr em terra tombada, terra arada, para ele ganhar força, né? E, cara, a gente sempre foi muito, não sei nem como te dizer, mas eu me metia a correr no meio dos trator, cara, no meio da terra tombada. Fazer força. Parecia um tatu no meio dos barros lá, fazendo força. E o que aconteceu foi que eu tive encurtamento de quadríceps, né? A musculatura da frente da coxa, para quem não tá acompanhando, a gente não sabe. E esse encurtamento do quadríceps começou a me dar uma dor no joelho, nos 2 joelhos. E a prefeitura lá da cidade, como eu era um atleta que estava se destacando, tudo, eles prontamente me arrumaram um médico, né, em uma cidade próxima, lá maior, onde tem o centro médico, para fazer, ver o que era. E o médico falou, não, é minúsculo, né, vamos operar os 2 joelhos de minúsculo, porque esse menino tem problema de minúsculo. Aí a gente estava quase agendando cirurgia de menisco já para operar os 2 joelhos, eu operar um, depois operaria o outro, para resolver esse problema. E na verdade não tinha problema de menisco, né? Eu fui para Londrina, e em Londrina tinha um fisioterapeuta que na época estava
fazendo muito sucesso, trabalhava muito lá. Hoje ele faz mais palestra, que é o Dr. Salgado. Ele praticamente nem tem mais clínica, ele faz palestra no Brasil inteiro. E ele me olhou assim, nem me examinou muito. Eu lembro que ele pediu para fazer alguns movimentos lá, falou, ó, faz alongamento de quadríceps e acabou. Ele não falou quadríceps na época, ele só mandou eu alongar a parte da frente da coxa, né, que na época não... E aí, questão de alguns dias, assim, tipo 15 dias alongando a parte da frente da coxa, o quadríceps, acabou o problema da lesão, que eu iria fazer uma cirurgia para resolver. Para você ter uma ideia como fez diferença isso eu tive muita sorte, porque por um pouquinho mais eu ia estar entrando na faca, né, como se diz aí, um negócio que não precisaria. E de Londrina, dessa fase de Londrina, dessa fase de quase operação, até o recorde brasileiro juvenil dos 5.000 metros, em 92, tu continuou no Paraná ou tu já tinha mudado para São Paulo? Não, o recorde eu fiz em São Paulo já. Londrina foi uma cidade muito especial na minha vida, eu passei lá quase 2 anos, né? Mas teve um ano, se eu não me engano, foi 90, que teria um brasileiro de menores que eu classifiquei, exatamente, fui campeão paranaense, classifiquei, e era no Nordeste, alguma cidade do Nordeste, e o Paraná decidiu não ir para essa competição, e aquilo me deixou muito frustrado na época, né? Um garoto, eu adorava viajar, até hoje eu gosto de viajar, adorava, queria muito ir para essa competição, acho que era Recife, alguma coisa assim, e o Paraná não foi. Aí, naquela época, o juvenil também ele tinha 3 anos, né? Aí no meu primeiro ano de juvenil, o Paraná também estava naquele de vai, não vai para o Campeonato Brasileiro, vai, não vai. Aí o Campeonato Brasileiro acabou acontecendo em Presidente Prudente, que é perto de Londrina. E aí a gente foi, meio que por causa disso, né? Já que é pertinho, a gente vai participar, então. Aí, em Londrina, nesse campeonato aí, eu fazia amizade muito fácil, sempre fiz amizade muito fácil. Naquela época, a gente tinha bastante dificuldade com material, né? Com calçado, né? Se hoje se discute aí se o tênis é com mola ou não é, não sei o que, naquela época a gente não tinha calçado para competir, a importação não era liberada como é hoje, era muito difícil. Eu lembro que eu consegui encomendar um tênis do Paraguai, que era mais ou menos, mas quando o tênis chegou ele me apertava o pé, ele fazia bolha, era o tênis que eu ia correr. Aí eu fui com esse tênis para correr, daí quando eu fui para correr a 5.000 metros, um garoto que era da equipe que depois eu viria, ele falou, cara, eu não vou correr, eu te empresto a minha sapatilha, vê se serve para você. Aí eu coloquei, calçou bem, não senti de ponto nenhum de que pegasse nada, falei, putz, você me empresta? Empresto. Aí assim, era o meu primeiro ano de juvenil e eu fui campeão brasileiro já, corri 14,48. Naquele ano eram 3 anos, né? Eram 3 anos de juvenil. Aí com essa competição também foi outra virada de vida, né? Foi outra virada de chave, vamos dizer assim. Porque nessa prova, quem estava assistindo lá era o Sérgio Nogueira, o cara que veio fazer um trabalho espetacular aí em prol do atletismo nacional. E ele me convidou para vir compor a equipe dele, que existia nessa época basicamente na cidade de Cosmópolis, onde tem uma usina de açúcar chamada Usina Ester. A família dele é dona lá e tal. E tava o Vanderlei Cordeiro já ali. Eu não conhecia o Vanderlei, mas o Vanderlei tinha vindo um pouco antes do que eu. Aí a gente ficou conversando, conversamos algumas vezes por telefone e eu acabei vindo para São Paulo. Vindo para treinar nessa equipe. Essa equipe, quem treinava, ela era a professora Asdrubal Ferreira Batista, né? O finado Asdrubal, que teve uma carreira muito importante também. O Asdrubal, hoje, ele dá o nome a Biblioteca de Educação Física da Unicamp, leva o nome dele, chama Biblioteca Professor Asdrubal Ferreira Batista. E aí foi no final de 90, eu cheguei aqui em São Paulo, eles me mandaram, eu fui o único juvenil que foi enviado para fazer um treino em Arequipa, no Peru, junto com o Vanderlei Cordeiro de Lima, o Clodoaldo, o Passarinho, o Adalto Domingues, assim, uma boa parte dos melhores brasileiros, não todos os melhores, nem os melhores, mas uma boa parte dos melhores, vamos considerar uma fatia considerada de atletas muito experientes, e eu o único juvenil, né, acabado de chegar do Paraná,
E fui. Eles me sacaneavam muito, colocaram um tijolo na minha mochila de mão, eu levei um tijolo na mochila, nas costas. Quando chegou lá no aeroporto de... Chegou no aeroporto de Lima, os caras abriram minha mochila, viram aquele tijolo dentro e tal, aí... Me sacaneavam demais, né? Eu era o juvenil da galera, né? Eu me machuquei lá, em Arequipa, logo no começo. Tive um problema numa descida muito forte, estourou uma daquelas bolhas daqueles Nike Air que tinha. Eu tive uma fratura de estresse, né? Mas o Asdrubal quis que eu ficasse lá para eu conviver com o pessoal, para ver como eles treinavam, como eles viviam, como se comportavam, viver a rotina. Fiquei. Aí isso foi final de 90, 91 treinamos, 92, em março de 92, que foi o ano do Mundial, o ano do recorde, eu fui para o Mundial de Cross em Boston, fui 70º com neve e tudo mais. No dia que nós voltamos do Mundial, o finado Asdrubal sofreu um infarto, ficou vários dias na UTI da Unicamp e acabou falecendo. O treinador que foi apresentado para a equipe foi o Ricardo D'Angelo, né? Que veio, depois eu vinha treinar com ele. Na época eu não quis treinar com ele, eu e o Clodoaldo, porque em 92 eu teria esse Mundial de Juvenil e o Clodoaldo tinha, se não me engano, a Olimpíada de Barcelona. Então a gente queria manter a mesma linha de treinamento que o Asdrubal tinha trabalhado. Sim. E o único cara que sinalizava que poderia fazer isso era o Adalto Domingues, porque ele era atleta, estava encerrando a carreira de atleta e começando a ser treinador. Ele tinha toda a base de conhecimento dele com o Asdrubal. Sim. Daí eu e o Clodoaldo treinamos com o Adalto esse ano e fizemos treinos espetaculares, inclusive, né? E aí foi que eu fiz. Eu tinha uma história do recorde com o Clodoaldo e o Valdenor. Eles brigavam, né? Porque o Clodoaldo tinha 14 e 13 e o Valdenor tinha feito 14 e 12 no troféu João Carlos de Oliveira, mas não tinha sido homologado por questão de documento. Aí eles viviam brigando os dois, né? Não, o recorde é meu, mas não valeu. E ficava. Aí eu corri 14 e 8 aqui em São Paulo para fazer índice. Acabou a conversa do recorde agora, vocês não falam mais disso. E aí fui para esse Mundial, que foi na Coreia do Sul. Na semifinal eu corri isso daí, porque mais uma vez na minha vida, em muitas ocasiões a gente pensa assim, talvez eu não tenha outra oportunidade, né, de vir aqui e fazer essa performance, né, e o juvenil não ia ter mesmo, né, porque era o último ano, era o Mundial, então era ali o nunca mais. Eu não quis deixar para a final, tipo, poupar forças e tal. Sim. Até porque classificavam 4, né, na minha série. Eu fui o quarto da série, realmente, com 13,59. E pensando bem, faltava 2 décimos e pouco ali, né, para dar abaixo dos 14, né? Eu acho que foi o nariz mesmo, que eu cheguei todo, a Lapa deu 2 décimos abaixo. E a final, né, quem ganhou essa minha série aí foi o Haile Gebrselassie, acho que é um cara conhecido. O segundo colocado foi o Guirochi, que ele é atleta do Marrocos. E eles venceram depois a final, só que a final foi uma prova que o ritmo oscilava muito, né? Fazia uma volta para 59, outra para 1,8. E eu não estava preparado para isso. Sim. Acabei correndo 14,8 na final. Mas essa é... Sim, eu tava lendo aqui, tu foi 12º na final. Na final, isso. E foi, quem venceu foi ninguém menos que o Haile Gebrselassie. O Sim. segundo, que dispensa apresentações, o segundo foi o Ismael Kirui, que foi depois bicampeão mundial dos 5.000. E o terceiro foi o Richard Elgueroy, que é um fenômeno, recordista, né, até... Do 1.500 metros. Exatamente, Sim. exatamente. Foi recordista e medalhista olímpico também. Sim. E aí, eu queria só abordar contigo antes da gente entrar, eu não sei o que veio primeiro, daí tu vai me conduzir. O que veio primeiro, a São Silvestre, a chegada, a escalada até a São Silvestre, ou a tua paixão pelo cross? Porque tu falou que já tinha corrido em Boston, já em 92. Não, o cross veio antes. O cross veio antes, porque daí em 93 foi um ano bastante difícil para mim, porque ainda treinando com o Adalto, eu fazia treinos espetaculares, eu, o Adalto e o Clodoaldo. Na verdade, eu e o Clodoaldo treinava e o Adalto só pegava os tempos, né? Mas a gente era o trio do treinador. Paulinho, nós chegamos a fazer em 93, eu sempre conto isso, porque eu cheguei a fazer, eu e o Clodoaldo, 10 tiros de 400 com o pior, lá na pista do Ibirapuera. O pior deu 57,9. O pior tiro.
Mas também tudo 57, né? Nenhum abaixo. Nenhum beliscou 56. Tudo 57. Sim. Com intervalo de 1 minuto. É assim, é um treino espetacular. Né? Sim. É um treino espetacular. E mostra que muitas vezes. Muitas vezes não. Um único treino, ele não é indicativo de nada, absolutamente. Porque eu não conseguia correr com esse treino. Eu consegui correr uma vez 13,59, que era o que eu tinha feito o ano anterior como juvenil. Corri 3,47 no 1.500 e mais nada, acabou. Daí eu ia correr com 3 km e pouco, acabava minhas pernas. Não tinha força para correr. E essa época ainda não existia internet, nada do que a gente hoje não consegue viver sem, né? O celular, comunicação, etc. Então era muito difícil conversar com o Adalto. E o Adalto, nessa época, começo de carreira de pós-atleta, ele trabalhava em muitos lugares, estava bastante difícil. Daí o Ricardo D'Angelo, eu morando em Campinas, o Ricardo D'Angelo na pista, a gente ia treinar junto, sempre, né? Eu sempre ia com os outros meninos lá, com o Eduardo, com o Elias, Vanderlei, e o Ricardo D'Angelo ali na pista, sempre dando treino, os meninos fazendo resultado, o Vanderlei melhorando, o Eduardo melhorando. Conversei com ele, pedi se ele aceitaria me treinar, né? Porque eu não tinha aceitado treinar com ele no primeiro momento que ele foi apresentado, então a postura era minha, né? De pedir aí, certo, não sei se é desculpa, mas se ele aceitaria me treinar, ele concordou. E aí nós passamos a treinar. 94 foi o ano também que as bases do Ricardo D'Angelo, assim, eu demorei uns 2 anos para conseguir. Tinha um treino de terça-feira de circuito que eu demorou uns 2 anos para eu conseguir fazer um treino inteiro sem parar, de cãibra, né? Porque é 2h30, muito pancada. Então, tive bastante. Mas me adaptei bem com isso. Quer dizer, eu sofri para fazer, mas eu me adaptei muito bem. E aí, em 95, o Sérgio Nogueira. Ele era presidente da Federação Paulista, tal, gostava muito dessa coisa de intercâmbio. Ele conseguiu um convite para a nossa equipe e disputar como convidado o Campeonato Europeu de Cross Country para clubes. Então, o cross na Europa é muito popular, né? E aí, em 95, nós fomos correr uma corrida que acontece no Algarve, né, no sul de Portugal. E uma corrida plástica muito bonita. Lá existia, ainda existe, agora em outro lugar, uma pista exclusiva de cross que fica o ano inteiro aberta para quem quiser ir lá e treinar, uma volta de 2.000 metros, com a grama muito bem feita, tal. E a gente foi competir. Eu fui o primeiro dos atletas da equipe, a equipe foi forte, eu fui 13º, mas fui o primeiro dos brasileiros. E nós gostamos muito da experiência, foi muito bacana esse intercâmbio, foi muito legal. E aí nós ficamos de voltar no ano seguinte. Aí, em 96, nós voltamos lá para correr essa Copa, esse troféu, como é que chama? Campeonato Europeu de Cross Country para clubes. Foi na França, em La Flèche, essa competição. E aí, na semana seguinte, tinha o Cross Country do Algarve, né? Porque o cross, aqui no Brasil, é muito pouco falado, pouca gente conhece, mas na Europa é muito popular. Tem uma prova, algumas provas lá são antes da Guerra Mundial, tem 60, 70 anos de edição, né? Na Itália tem um cross chamado Cinque Mulini, que antigamente passava por dentro de 5 moinhos, pertinho de Milão, e quando eu corri já eram só 3, né? E algumas dessas provas, elas fazem parte do GP da IAAF de Cross Country. Então, a Federação Internacional de Cross Country, ela faz um Grand Prix, onde somam-se pontos, e algumas provas fazem parte, outras não. Eu comecei a correr as que faziam parte do Grand Prix. Por que eu comecei a correr? Porque daí, em 96, quando nós voltamos lá para correr esse Campeonato Europeu de Cross em La Flèche, na semana seguinte nós fomos correr essa etapa do GP que era no Algarve. A gente tinha corrido um ano antes, mas tinha sido válida como etapa. E nessa etapa do Algarve, foi uma prova espetacular também, foi uma corrida, uma das corridas mais importantes da minha vida. Eu venci essa prova. E os 2 atletas que vinham atrás foram 2 quenianos, o que foi segundo. Na verdade, um deles quebrou mesmo. O que foi segundo era o James Kariuki, o cara, ele liderava o GP mundial naquele momento, a pontuação, ele era o líder do Grand Prix, então era um cara de qualidade, e ele despontou, correu na frente boa parte da prova, e se aproximando do final ali, eu usei uma estratégia lá, eu acabei
buscando ele, passando e venci. Essa prova ela me deu muita projeção na Europa. Eu ganhei um dinheiro muito bom. Meu pai, para você ter uma ideia, tinha um terreninho lá no Paraná, na cidade, que até então eles moravam no interior, ainda moravam no interior. Meu pai tinha um terreninho na cidade, que ele tinha conseguido comprar, tinha uma coisa de material, mas nunca conseguia terminar a casa. Terminar não conseguia nem começar, né, porque não ia começar sem poder acabar. E com o dinheiro dessa prova, por exemplo, meu pai conseguiu fazer a casa dele. Então, pra você ter uma ideia, como eu não comprei nem uma bicicleta com esse dinheiro. Sim. Nada. Né, foi tudo para ajudar. Ele tinha já algumas coisas, né? Mas era uma época bastante difícil financeiramente. Então ele não conseguia financiamento, nada. E com esse dinheiro ele foi lá e fez, ficou umas prestaçõezinhas de uma coisa ou outra, mas fez a casa. Esse foi o grande empurrão. Sim. Então foi uma prova bastante especial também que eu Amendoeiras, né? Na minha carreira. Cross das Amendoeiras, tá no YouTube essa prova. Cross das Amendoeiras 96. Até vocês deixar já reconhecer o alemãozinho que tá na frente. É o branquinho que tá na frente, cara. Tem os outros gringos ali que parecem eu, mas eu tô com uma camisa da Reebok, né? Na época a gente competia pela Reebok. Eu liderei o comecinho ali, bem no começo eu apareço, né? Depois eu fiquei escondido no grupo, só esperando o momento. Esse cross, os cross, né, geralmente são voltas de 2 km, 2.000 metros, e geralmente só corre atleta convidado. Então quem for, por exemplo, assistir essa prova aí vai ver uma largada que todo mundo larga muito rápido, assim, mas é só atleta convidado. Outra prova também de cross. Aí em 96 eu estreiei a meia maratona, fiz uma 1:36 em Tóquio, fui 10º na minha estreia. E fui evoluindo, né? Correndo provas de rua, fazendo melhores marcas, fui evoluindo. Em 97 eu voltei a correr. Aí eu passei a ser convidado para correr cross na Europa, né? Em 97 eu fui correr, fiz uma temporada boa de cross no começo do ano na Europa. Dentre as provas, tem uma que é possível ainda encontrar no YouTube, é o cross de Itálica. Itálica são as ruínas de uma cidade que os romanos deixaram ali perto de Sevilha, quando eles ali tiveram dominando aquela região. Então tem essas ruínas dessa cidade, que se chamava Itálica, e eles fazem uma prova que dá voltas nessas ruínas. Nesse ano que eu corri, choveu uma coisa assim absurda, tinha muita lama, e eu não consegui largar bem, larguei mal, me recuperei, encostei no grupo, mas me desgastei muito para encostar no grupo. Logo depois que eu encostei, eu corri um pouco ali com eles, já se aproximava do final da prova, e o Paulo Guerra, que não tinha um sprint espetacular, tinha o Poltergar ali, começou a acelerar para escapar dos africanos, e o Paulo Guerra ganhou. Eu fui 6º ou 7º, eu acho, nessa prova, mas o Poltergar foi 3º. Eu vi ele chegando na minha frente, assim, foi bastante surpreendente chegar tão perto deles numa prova que provavelmente é a prova que eu mais fiz força na minha vida. Provavelmente foi a prova que eu mais, embora eu não tenha nem ido ao pódio, mas essa prova foi uma prova espetacularmente bonita, inclusive pela plasticidade de que era realmente um cross, né? Lama no meio da canela, aquela coisa toda de uma corrida muito pesada. E aí, já projetando para São Silvestre, o cross me ajudou muito na São Silvestre, muito, porque basicamente 2 coisas muito importantes que o cross agregou na minha carreira. Primeiro, uma experiência internacional, coisa que poucos atletas hoje fazem, né, de ter essa questão de viajar para fora do país, que ir para a Europa correr cross é perder dinheiro aqui no Brasil, né? Eu poderia estar correndo aqui ganhando uma graninha, beliscando, embora eu não ia ganhar dinheiro fácil, porque o nível aqui era muito forte, e estar entre os... Tá no pódio ali, a gente fala tá no dinheiro, né? Tá entre os que ganham dinheiro, era sempre difícil. E lá na Europa, pior ainda, né? Mas eu ganhei nível técnico, porque a gente competia contra uns caras e levava pancada hoje, semana que vem corria de novo, aí ganhava de um, perdia do outro, ganhava do outro, perdia do um, e assim você ia se adaptando, né? A esses atletas, a competição com eles. E uma outra coisa também que eu acho que foi fundamental para São Silvestre, já uma coisa mais técnica, foi a capacidade de largar rápido e depois não se quebrar tanto. Porque a São Silvestre ela tem uma característica que se larga muito rápido no Brasil. E eu havia corrido 2 anos a São Silvestre antes da que eu venci, e eu me lembro que me chamava muita atenção
essa coisa da largada muito forte, né? Sim. Principalmente porque você corre, a São Silvestre corria, agora mudou o percurso, mas corria 1 quilômetro e pouquinho e descia. Sim. Então era muito fácil os atletas brasileiros passarem os 3 quilômetros ali até abaixo de 8 minutos, só que depois estava tudo quebrado, né? Eles Sim. não sabiam, mas a prova deles tinha acabado na descida, onde a contração excêntrica ali da musculatura não se prepara para aquilo, né? É muito difícil. Eu até me preparei mais ou menos, mas é muito difícil se preparar para correr forte na descida. Não só é difícil, como é perigoso, né? A chance de lesionar é altíssima. Então, o cross dava muito isso, porque as largadas do cross, elas afunilam muito rápido, né? Então, você vai largar ali com 100, 150 atletas. Se você não fizer o primeiro quilômetro muito forte, você fica para trás, preso, depois você não consegue mais chegar nos caras. Quando você consegue se desvencilhar, já era. No Campeonato Mundial de Cross de Turim, de 97, essa prova tá no YouTube. Se você olhar o começo dela, eu fui para lá para tentar chegar entre os 20 primeiros. Eu queria estar top 20 da final do Mundial. Que eu estava com uma pontuação boa, acho que eu estava em 11º, 12º. Se eu fizesse uma boa prova no Mundial, na final, a pontuação do Mundial é dobrada, ela era dobrada. Sim. E eu ia estar entre os 10 do ranking mundial de cross, seria fantástico isso. E eu fui para estar entre os 20. Essa prova foi em em Turim, tá no YouTube, quem quiser ver. E vocês vão ver que eu passo o primeiro 1.000 metros, se eu não sou o primeiro branco, eu sou o segundo, dos não africanos. Sim. Eu passei 2,38 o primeiro quilômetro, na grama. Então foi e o primeiro passou 2,36. Tem os quenianos, dá pra ver claramente os quenianos na frente, eu tô ali, Sim. com um shortinho daquele listrado do Brasil de verde e amarelo. E foi um erro muito grande, porque eu deveria ter passado alguma coisa ali próximo a 2,45, 2,50, que já seria muito forte, não é essa a média da prova, claro, mas 2,38 foi um exagero, e depois eu senti bastante a prova, claro, não estava preparado para tanto, e aí um espanhol caiu na minha frente, eu não consegui desviar, caí, bati a coxa e nem acabei abandonando a prova. Mas o cross me trouxe muito isso. Perdeu o medo de correr com esse pessoal. De correr forte o primeiro 1.000. Só para eu esclarecer, tem uma dúvida do pessoal ali que tá pintando na telinha nos comentários, assim, é o Paulo Guerra, tá? Não é Silvio Guerra, é Paulo Guerra, sim, ele é português, tá? Ele foi 5 vezes campeão europeu de cross, tá? Só para deixar claro, ele foi o primeiro atleta branco a vencer os africanos no cross. Então... ele corria melhor quanto mais pesado fosse o cross, porque o cross às vezes ele é realizado numa grama rápida, né? Ou então esse de Sevilha, por exemplo, se não chove, é uma terra batida, que você corre de tênis, inclusive. Então pode mudar o terreno de cross de um lugar para o outro. E quando o cross era mais rápido, o Paulo Guerra tinha mais dificuldade. Mas quando era um cross mais pesado, aquele piso que você afunda, não consegue sair do lugar, aí ele corria melhor. E foi um baita de um corredor de cross. E chegamos a São Silvestre, então. Emerson, nós temos só mais 15 minutinhos e nós estamos chegando agora, só em 97, Emerson. Pô, a história é longa, cara. É muita história. Eu quero só, antes de tu começar a contar a história da São Silvestre em si, abrir um parênteses aqui, porque eu, em 97, eu tinha 10 anos, tá? E eu assisti a São Silvestre. Tá, eu assisti a São Silvestre, lá foi uma das primeiras provas, assim, a gente tinha tradição em casa de assistir a São Silvestre sempre, por causa dos meus pais e tal, e eu lembro, assim, da vibração que foi lá em casa quando tu começou a fazer força lá atrás, e foi chegando, e quando tu passou, a gritaria foi um absurdo, lá dentro de casa foi como se fosse uma final de Copa do Mundo, foi um negócio fantástico. Então, só fechado esse parênteses, eu quero que tu conte como é que foi a história na tua visão da São Silvestre. Porque o seu pai, a gente já era amigo, né, eu fui correr uma competição na Sojipa e ele me viu correndo, ele me procurou para conversar comigo, eu sempre gostei muito dele desde aquela época. Foi muito natural essa afinidade aí. Bom, a São Silvestre, mais uma vez, eu estava me preparando para correr cross-country de novo, né? Porque a história minha, eu fui o atleta brasileiro talvez mais ligado ao cross, provavelmente. E então, final de 97, eu estava treinando para correr cross. Pensando na temporada de cross, nas provas de cross que eu ia fazer, essa coisa toda.
a minha equipe, pela primeira vez na história, tinha ficado sem patrocínio. A gente estava até sem grana, estava meio difícil as contas. E aí, falei, não, mas eu vou treinar em Campos do Jordão do mesmo jeito, porque quando eu vou fazer uma temporadazinha lá, final de ano, eu acabo ficando bom e eu quero ir. Fui. Veio treinar comigo 2 atletas de meio fundo, o Márcio Cruz e o João Leite. E na outra casa estava o Eduardo Nascimento, que tem uma 0030 na meia, era o que ele corria, e o Vanderlei Cordeiro. Então, o meu grupo de treino era esses caras, né? Quando o treino era rápido, eu tinha os 2 meio fundistas para me tirar da zona de conforto, e quando o treino era mais resistência, o Vanderlei e o Eduardo eram o cara mais resistente do que eu, então eu sempre tinha alguém me tirando da zona de conforto. Em novembro, eu fui convidado para correr pela primeira vez aquele Ekiden lá do Japão. Sim. E aí o Ricardo, o D'Angelo, me colocou para abrir, e eu corri 27,59, a primeira vez numa prova oficial, um 10 km oficial mesmo, né? Sim. Entreguei em primeiro lugar, tal, e aí ganhei muita confiança nessa prova. E, bom, a vida seguiu, eu fazia treinos muito bons em Campos do Jordão, essa coisa toda, mas eu tava faltando grana naquela época, né? Eu lembro que eu conversei com o Ricardo por telefone, se eu ia correr a São Silvestre ou não. Ele falou, só vale correr a São Silvestre se for para você chegar entre os 5 primeiros, senão você sabe que não adianta nada. E aqui em São Paulo tem algumas provas no mesmo dia, né, que antigamente até se chamavam São Silvestre de Avaré, São Silvestre de sei de onde. E eu estava pensando em ir para uma prova dessa para ganhar um dinheiro. Só que no dia 20 de dezembro, mais ou menos, tem a corrida de São Silveira, em Barueri, que é uma pedreira, uma prova muito pesada, subida, descida. E na época ela pagava R$3.000. Na época o dólar estava 1 por 1. Era um dinheiro muito bom, R$3.000 de premiação. Aí eu combinei com ele, eu falei, eu vou correr em Barueri, se eu ganhar em Barueri, eu vou ter dinheiro para colocar as minhas continhas aqui em dia, daí eu quero correr São Silvestre. Agora, se eu não ganhar em Barueri, daí eu vou correr em Avaré. Eu vou lá tentar ganhar uma grana que eu preciso de dinheiro, porque logo no começo do ano eu ia viajar para a Europa para correr cross, eu estava com pouco dinheiro. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu corri Barueri, sangue nos olhos, não deu nem a foto da largada já foi minha, saí feito louco, sofri muito, sofri igual um boi na roça, né, boi roubando milho, mas ganhei a prova. Aí combinamos que eu ia correr a São Silvestre. E aí, faltando alguns dias para a prova, tipo 4, 3 dias antes da prova, eu fui comprar um jornal, e nesse jornal o cara comentava dos africanos que estavam chegando, e ele fazia uma comparação dos títulos que o Brasil tinha e os títulos que a África tinha. E aí eu assim, falei, cara, eu sou Brasil nessa prova, na verdade, né? Eu vou representar o meu país, tal, aquela coisa toda. Aí fui numa livraria, comprei uma bandeirinha do Brasil, costurei na minha camisa, que ela não tinha essa bandeira, e passei a viver muito esse negócio. Não, eu sou Brasil nessa prova, mentalizar muito isso, porque eu não sou um cara que naturalmente corre, né? Eu engordo muito fácil e tal, então o grande ponto forte meu sempre foi emocional. Então eu comecei a criar essa coisa emocional na minha cabeça. Eu era Brasil na competição. E assim a gente foi para a prova, né, muito relaxado, muito descontraído, relaxado no sentido de descontração, e dormi antes da prova, no subsolo do estacionamento lá onde a gente deixou o carro. Fomos aquecer a prova, no começo da prova, largou muito fácil, muito tranquilo, eu estava me sentindo muito fácil para correr. Na descida eu encontrei o Hendrik Ramaala, que era um amigo meu de cross, que a gente sempre tomava umas cachaças, cerveja na verdade, depois das competições. Aí até falei com ele, depois a gente toma uma cerveja, assim, depois eu passo no hotel lá e tomo, porque eu não fiquei no hotel da competição, né, eu fiquei na minha casa, né, no interior. E a prova foi muito natural, né, a minha meta era chegar entre os 10, porque seria bom já, eu tinha 17 africanos na prova, fora os brasileiros que também eram muito bons. E aí, de repente, a gente estava em 6, né? Ficamos em 6, aí eu falei, opa, agora se eu ganhar de um desses caras, eu tô no pódio. E pódio no São Silvestre sempre foi muito bom. Sim. Principalmente num pódio com aquela formação, né? Otergar, Vanderlei, Silvio Guerra, que falaram aí, foi provavelmente o cara que mais fez pódio no São Silvestre, o Ramaala, os etíopes. E aí veio aquela questão do cross, que eu já tinha vencido esses caras antes, que aqui eu estava no Brasil, que eu era Brasil, que aqui é a minha casa, essa coisa toda, eu vou pra guerra.
E aí, chegando no final da prova, o Poltergar fez aquilo que ele fez as outras vezes que ele ganhou, né? Começou a subida, ele dá aquela esticada, define a prova, ninguém tem coragem de ir para cima, lógico. Sim. E eu fiquei com o Ramahara disputando a prova. E o Ramahara era um cara que, mais uma vez, eu tinha vencido ele algumas vezes já em cross country, e ele me ganhava outras. Então a gente tinha é possível vencer, tá? Era essa a ideia, é possível vencer esse cara, né? É difícil, mas não é impossível. Aí ele deu um fartlek, que na ponta dessas corridas se faz muito isso, muito. Ele deu um fartlek muito forte no começo da subida, eu acompanhei, ele soltou, quando ele soltou eu pensei assim, ele vai fazer isso de novo. Quando ele fizer, eu vou acompanhar e depois eu não solto mais, porque eu já sabia que ali faltava coisa de 5 minutos e pouco para acabar a prova, falei, agora eu não solto mais, eu vou até o fim. Daí um slogan que a gente usava muito, né, na época com o Vanderlei, com o Duzão, é o nem que eu morra, né? A gente falava muito isso um pro outro, né? Chegou no final do treino, agora nem que eu morra, eu vou fazer. Então, chegou no final da prova, nem que eu morra, eu vou terminar esse negócio. E aí foi isso que aconteceu, ele fez o tiro, ele deu aquela acelerada forte, soltou, quando ele soltou eu não soltei mais, né? Comecei a me distanciar dele. Nessas alturas, a minha preocupação maior, eu já sabia que eu estava fazendo um feito, tinha consciência que eu estava fazendo um feito incrível dentro da minha carreira, mas a minha preocupação maior aí era ganhar do Vanderlei, que era um cara que subia muito bem e tinha um carro para o primeiro brasileiro. Então, às vezes, eu dou uma procurada ali para trás para ver se o Vanderlei está vindo e tal. Porque se eu consigo terminar a subida, pelo menos junto com ele, eu me garantiria na parte plana para vencê-lo. Eu me sentia mais veloz que ele na chegada. O problema é que na subida ele sempre foi melhor do que eu, né? Sempre foi. Então, a questão era ali. E aí, meio que sem querer, eu me aproximei do Poltergar. E a minha estratégia não foi vencer o Poltergar, porque estrategicamente, se eu pensasse em vencer alguém naquele momento, eu não ultrapassaria, eu ficaria atrás, esperando a hora de dar o bote. É assim que a gente corria. Se você ficava atrás, o cara ia ficar super preocupado, porque ele ia falar, pô, esse cara chegou e está esperando o momento de tomar uma atitude e eu não tenho o que fazer. Mas não, eu chego e passo, porque na verdade eu queria me distanciar do Vanderlei. Só que aí aconteceu o seguinte, no final da Brigadeiro, já faltando ali uns 200, 300 metros para entrar na Paulista, a galera começa a gritar Brasil, porque eles não sabiam o meu nome, e bandeira do Brasil, eles sabiam que era um brasileiro que vinha, que a televisão estava falando, e esse negócio de gritar Brasil, ele se encaixou muito bem com essa questão da mentalização que eu fiz, que ali eu era Brasil, negócio da bandeirinha, e um sentimento que eu sempre carreguei, né, porque eu tendo nascido na fronteira, sendo da fronteira, você tem esse negócio muito forte dentro de você, quem mora perto ali, né, embora eu tivesse muitos amigos, a Argentina uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente tem, e teve competido fora do Brasil várias vezes, com a camisa, representando o país, essa questão ela é muito forte pra gente. Então o pessoal no final, gritando Brasil, me deu uma energia, me deu uma adrenalina, eu falei, agora esse cara vai passar por mim, porque o Poltergar tinha 26 no 10 mil metros, né? Sim. Eu não teria a insanidade de falar que eu sou melhor que o cara, ele vai passar, só que é o seguinte, eu vou sair na foto ali, ó, né? Na foto de chegada ele vai estar com as mãos abertas lá comemorando, eu vou estar junto. Mas para minha surpresa, né, ele não conseguiu reagir, talvez pelo calor, talvez porque ele não esperasse ter que fazer mais força naquele momento, não sei. Mas foi uma surpresa muito grande. E assim, outra coisa que o meu sprint também foi muito forte. A mudança de ritmo foi muito forte. Não foi uma coisa gradual, assim. Porque o pessoal falando Brasil, 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 dentro de tudo aquilo que eu havia mentalizado, me deu uma força absurda. Assim, uma adrenalina, com certeza, se fosse em outro lugar, se fosse em outra prova, isso não ia acontecer. Mas ali, pela circunstância, pela mentalização que eu fiz, deu tudo muito certo nesse sentido. Então aí fui premiado aí pela coragem também, né? Porque tem que ter, né? Foi corajoso, e cara, não dava pra ter medo dele ali na última reta, não dava pra ter medo do Poltergar. Mas que bacana. Emerson, é o seguinte, nós temos só 5 minutinhos, eu tenho pelo menos mais uma porção de perguntas para fazer para ti, tá? Mas assim, vamos deixar já pronto para a próxima, nós vamos ter que fazer o número 2 para nós finalizar esse papo aí.
porque já vamos deixar certo agora. Eu queria só saber, assim, quando é que foi, só pra gente ir finalizando mesmo, quando é que foi que tu começou a te interessar por também fazer a faculdade de Educação Física? Que tu é formado em Educação Física, tem pós-graduação em outras áreas, outras especializações dentro da Educação Física. Quando é que te despertou essa vontade de querer também não ser só o atleta, mas também aprender o porquê das coisas, né? O porquê que aquilo acontecia com o teu corpo? Isso já foi no final da minha carreira como atleta. Eu consegui uma bolsa na cidade de Pindamonhangaba, vizinha aqui, para representar eles nos Jogos. E foi já em 2006, né? Já não estava mais conseguindo correr direito e tal. Então era muito natural. Antes era bastante difícil, porque o treinamento ele exige muito, né? O atleta, para ter resultado, infelizmente não tem outro caminho. É comer, treinar e dormir, né? E as faculdades nossas aqui no Brasil não estão preparadas para receber um atleta como nos Estados Unidos, onde o cara consegue ser altíssimo rendimento e ainda fazer faculdade. Aqui não tem conversa. Você tem uma prova de uma matéria difícil, mas se você tem um treino difícil que você fez, não tem conversa. Então é bastante difícil para o atleta conciliar. Eu fiz, na época não existia faculdade à distância, nada, eu fiz presencial mesmo, 4 anos de graduação plena, que fala, né, que é bacharel e licenciatura. Sim. Depois fiz mais a fisiologia do exercício e treinamento esportivo, que é a pós-graduação que eu acabei fazendo depois. Me formei em 2010 daí. Que bacana. Mas foi nessa época aí. Tu falou ali antes durante a chegada da São Silvestre, sempre em mentalização, sempre mentalizou. Como é que começou essa tua, eu não sei se a gente pode chamar de auto-hipnose, como é que começou essa tua mentalização na prova antes? Porque eu li que o Javier Sotomayor, que é o recordista mundial até hoje do salto em altura, ele fazia essa mentalização, inclusive durante uma lesão que ele teve, ele mentalizou saltos e saltos e saltos e saltos, que depois acabaram virando realidade. Ele tomava um suador deitado numa maca durante a fisioterapia. Como é que isso funcionou para ti? Como é que tu aprendeu isso? Como é que isso entrou na tua vida? Foi muito intuitivo, né? Foi sozinho, intuitivo, imaginando as adversidades que poderiam acontecer na prova, tentando antecipar. Mas tem uma história um pouquinho mais longa aí que não vai dar tempo de falar agora, que foi uma noite que eu acabei tendo que dormir fora do aeroporto, na rua, que me botaram para fora lá em São Sebastião, e naquela noite que eu ia ter que dormir no aeroporto lá de fora, eu acabei comprando uma revista para ler, e essa revista falava sobre auto-hipnose, sobre técnicas de mentalização, e ali eu passei a ter um balizamento bem melhor, né, de como mentalizar, como fazer, mas eu fazia do meu jeito, né, nunca tive psicólogo, nada nesse sentido, né, tentativa e erro, e dentro das minhas experiência própria, porque isso também, acho que um balizamento é importante, mas tem bastante coisa que a gente tem que descobrir sobre o nosso corpo nós mesmos, né? O ajuste fino é a gente que dá, no final das contas, né? Então foi muito tentativa e erro e observação própria mesmo. Que bacana. Pena que não tem mais tempo para a gente poder entrar nesse assunto, que é um assunto que eu acho muito bacana, muito interessante, a parte da psicologia do esporte. Nós temos pouquinhos segundos aqui, temos 1 minuto e meio só para encerrar a live, não adianta mais a gente entrar que não vai conseguir concluir nenhum assunto. Mas assim, Emerson, eu já estou te esperando para próximo, para o volume 2, não tem, vai ser o primeiro convidado a voltar, porque a gente tem muito assunto, eu quero abordar muito sobre treinamento contigo também, quero saber como é que tu treinava, como é que tu deixava de treinar. E se tu pudesse, pelo menos, deixar um recado para essa galera que hoje está treinando em casa, está treinando de maneiras diferentes e tal, para manter o foco, manter a determinação que logo isso vai passar e a gente vai poder voltar para as competições. O corredor, ele tem a perseverança, né, como uma coisa nata. Você desenvolve, você já tem isso, só que às vezes você não sabe, né, você descobre quando você se torna corredor. Então, a corrida, ela traz isso pra gente. Então, meu recado para a galera aí que mantenha o foco, mantenha a força. A gente está no meio da travessia de um deserto, às vezes você não vê horizontes, mas você está atravessando, você está evoluindo, você está andando, e o final daqui a pouco chega. Alguns trabalhos, alguns treinamentos são assim mesmo, parece que nunca vai acabar, mas a gente está evoluindo, a gente está andando.
É importante manter o treinamento, né? O treinamento é como se fosse uma escada em espiral, né? Que você vai subindo, ao longo dos anos você vai repetindo aquele horizonte que é uma base, um específico, competitivo, depois você sobe um nível acima, repete base de novo, sobe mais um nível, repete de novo, e assim vai. A sequência é fundamental. A sequência é muito importante dentro do desenvolvimento aí da condição física, né, da performance. Sim. Então parar é péssimo, não parem. Beleza, Emerson, eu te agradeço, tá? Já fica o convite para a próxima, para a gente conversar novamente. E é isso aí, vamos encerrando mais uma live aqui da 37ª Maratona Internacional de Porto Alegre. Para Unimed, Doces Guimarães, Biscoitos Orquídea, Café Três Corações e o Bar Shopping Sul. Boa noite, Emerson, falamos na próxima live. Boa noite, galera, um abraço a todos que nos acompanharam aí, um abraço. Um abraço para seu pai, para sua mãe, para todos aí. Beleza, será dado. Estão nos vendo aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado pelo convite aí. Valeu.